Olá pessoal, hoje eu vim falar pra vocês sobre provavelmente a última personagem do jogo Batalha dos Símbolos que vai lançar, que é a Infinity, tá? Fala da história dela, tá aí quem ela é, tá? Bom, vamos lá. Ela é defensora dos símbolos, sim. Ela representa o símbolo do infinito, sim. Ela praticamente foi chamada pela Tânia e o Tony, sim, quando fizeram a fusão. Logo após eles terem se unido juntos com os outros símbolos para derrotarem os Symbols, mas, como sempre, ele tentou impedir que os símbolos se unissem, porém a Tônia deu um soco nele e imobilizou por um tempo, sim. A Infinity não é uma humana, e sim um ser criado pela fusão de todos os símbolos unidos, e ela não tem gênero. Quanto à sua aparência, ela tem um corpo todo branco e tem as cores rosa e azul variadas em seu corpo, e também tem vários desenhos do infinito em algumas partes do corpo, sim. Ela lutará apenas contra os Symbols e usará seu ataque Anéis do Infinito nele para tentar enfraquecê-lo, porém ele resiste a esse ataque e dá um soco nela, mas ela se teleporta e repete o seu ataque. Logo após isso, Symbols se enfurece e usa o seu ataque simbólico mais poderoso, e a Infinity também usa o seu ataque mais poderoso, a prisão do infinito, assim, e ela o derrota. E aí acabou, aí ela derrota o Symbols e acabou, tá? Idade ela não tem, porque primeiro que é um ser que não tem idade, ela vive muito tempo e ela não tem idade, tá? Um ser, tá? Não é um humano, tá? Aí acontece que essa aqui é Infinity, tá? Apesar de não estar aqui a foto dela inteira, é só a imagem em si, né? Quando você vê no jogo, vai ver o corpo dela inteiro. Assim, ela é dessa cor mesmo, sim, porque ela não é uma humana, tá? Assim. Acontece que ela precisava de todos os seres vivos, não importa, ou seja, pode ser abóbora, qualquer coisa, humano, abóbora, outros animais, entendeu? Vivos, tá? Só seres vivos. Pra ajudar ela, tá? Bem, a aliança, defensora dos símbolos, tá? Do bem, força infinita e inteligência infinita, em nível simbólico de força. Ou seja, ela é muito poderosa, tá? Esse, provavelmente acho que é a personagem mais poderosa desse jogo, tá? Em relação de poder simbólico além dos Simons, né? Pois é, né? Do bem, no caso, né? Pois é, ela é do bem. Não é do mal, ela é do bem, tá? Sim. Inteligência dela infinita, nível dela simbólico, tá? Como é que você desbloqueia ela? Você desbloqueia ela depois que zerar o jogo completando todas as histórias. Simples assim, tá? Você derrota. Joga lá, derrota com a Bor lá quando tiver cada lana e acabou, né? E Zaina lá, né? Provavelmente Zaina vai ser a última em si, na realidade. De secreta. Depois. Não, na realidade não. Vai ser a Zaina e depois vai ser o Aborb, né? Sim. Aí depois de derrota a Aborb, ela é a última da história do Saibus, né? Depois o Aborb é só uma história de outra, da Lana, tá? Mas ele não vai ser o último em si. Ele vai ser a última na 14, provavelmente, história. Mas na realidade. Na realidade, não, né? Vai ter umas par de história, né? Vai ser na Borb, sim, porque é extra, mas. Na realidade, é pra acabar na Infinity, né? Sim. Porque acontece? Vai ter Infinity voltar contra o Simon. Depois de Simons, dependendo de se você derrotar a Catônia lá, você não vê a Infinity, tá ligado? A Infinity não aparece. Se você derrotar os Simons lá, sem usar especial simbólico, você não vai ver a Infinity. Tá? Não. Porque acontece praticamente assim. Porque você tem que usar todos os ataques pra você jogar com a Infinity, tá? Assim, na história. Aí depois que você joga com a Infinity, você derrota o Simons. Depois de derrotar o Simons, acaba definitivamente. Mas agora, se você não fazer isso, e nem com a Lana, né? Porque o Simons, na realidade, acaba na Infinity com o Simons, né? Em si. Não na Zaina, mas a Zaina é um dos principais antagonistas além de Simons, mas pior, né? Além do pior que Simons, as ideias dela, entendeu? Mas você, como que você vai liberar? Resumindo, quando você zerar a história, Kalana, se você derrotar sem levar dano a Tiffany, né, acho que provavelmente vai ser na história 4, a Lana vezes Tiffany, Lana é aquela dos dentes, vezes a Tiffany do porrete lá, valendona lá. Se você derrotar a Tiffany sem tomar dano, vai abrir a história secreta do Aborb. Entendeu? São secretas essas histórias. Você vai liberar todos os personagens, praticamente se jogar com a Infinity. Se você jogou com a Infinity e não, você não vai ver todos esses personagens. Agora, se você, provavelmente, você só vai ter que gerar um jogo duas vezes. Ou praticamente, eu vou estar pensando fazer todas as histórias juntas. Ou seja, a da Infinity junto com. E depois da Infinity já vai todos junto. Pode ser desse tipo assim, da Lana contra a Tiffany, ou pode ser desse jeito que eu vou fazer. Porém, se eu fazer assim, cortar uma história sobre a outra, tipo da história 4, depois, só porque você tomar dano vai pra a Borb contra, a Lana contra a Borb, fica estranho, tá? Primeiro porque a Tiffany, apesar de ela ter sido derrotada pelos ataques da Lana,
ela ainda por cima vai ser a Lana vai ser rebatida, vai ser derrotada também pela Tiff, tá ligado? Uma derrotando a outra. Ou seja, a Tiff vai pegar o porrete e vai jogar ela fora da casa dela. Sim, na história. E a Lana vai cair lá e vai ver a Borb lá, tá? Isso só vai acontecer na história se a Lana derrotar a Tiff sem tomar dano. Se não, não vai acontecer. Ou seja, tecnicamente eu mudei um pouco na história dos meus personagens. Mas eu quero fazer o seguinte: talvez eu faça o oposto disso tudo, ou talvez eu faça assim mesmo, tá? Provavelmente, eu tô pensando ainda, mas eu acho que eu vou deixar assim. Você vai jogar com a Infinity, né? Dependendo se você jogou com a Infinity, você vai liberar a Infinity de qualquer jeito na história, tá? Mesmo que você. Mas primeiramente você tem que ver o personagem pra você liberar ele jogando com ele, no caso, né? Senão não vai liberar ele, tá? Sim. Ou pode ser que eu faça o seguinte: você faz uma história já com todos os personagens numa história que você seleciona e você libera eles. Ou libera todos eles de uma vez. Talvez eu vou fazer isso. Se fizer a história, já libera todos os outros. Fica melhor. Porque senão você vai ter que ficar. Às vezes o cara não sabe como é que vai fazer a história e tal. Entendeu? Apesar desse vídeo estar um pouco longo, você tem que saber de uma coisa. Como eu não sou criador, tá? Assim. Desse aqui. Sem original, tá? Esse desenho, esse jogo. Bom, a Infinity em si. Você provavelmente. Ela é um ser mais poderoso além de Samus, tá? Assim, o Samus é o poderoso do mal, mais poderoso do mal nesse jogo, e ela do bem é mais poderosa, entendeu? Sim. Por esse motivo que vão lutar os dois, ela vai derrotar alguém, tá? Que é o Samus, tá? Assim. O Samus vai derrotar a filha dele, que é a Zyna, né? Que é também um antagonista. Mas por que lutar contra o antagonista? Primeiramente porque o Samus, ele acha que a ideia da Zyna, mesmo que seja o antagonista do Samus, o Samus ele é antagonista de que não quer que os símbolos se unam, tá? A Zyna acha que ia acabar com todo mundo, entendeu? É diferente do Samus, é pior que o Samus, entendeu? Por isso que o Samus vai derrotar ela, depois que derrotar ela na história, na realidade, é pra ser derrotado pela... Ele é pra ele se encontrar com as filhas dele. Não, com a filha dele, e depois lutar contra, tá? Ele só tem uma filha só, tá? Sim, que é a Zyna, tá? Que é aquela lá que é da crueldade, a verde lá, que tá numa cápsula, tá? Sim. Eu tô fazendo assim, vai ser assim. Tô pensando em fazer assim. A Infinity vai lutar contra o Samus, tá? Normalmente, você luta. Normalmente não tem que fazer esse negócio nenhum de usar especial e nem passar sem tomar dano com lana nenhum, tá? Ou você vai passar direto, tá? Simplesmente assim, você vai zerar o jogo normalmente. E já depois que você zerar com essa daqui, já vai vir as duas histórias secretas, que vai ser da Zyna e Jaborb. Apesar de elas serem fora do sentido, porque não era pra ser a Zyna, ela vai ser derrotada antes de lutar contra o Cybus, tecnicamente. Porque não vai fazer sentido, o Cybus vai ser derrotado. Entendeu? Vai ser destruído. Derrotado, no caso, assim, porque vai ser derrotado por Infinity. Não tem o que ele fazer aqui, entendeu? Aí o que acontece aqui? Só isso aí pra dizer, né? Bom, é só isso. Valeu, fui.